Esse mês nós vamos começar, irmãos, falando sobre discipulado no relacionamento. No mês que passou nós falamos sobre família e o relacionamento. E esse mês de junho nós vamos estar falando e tratando aqui de discipulado no relacionamento. E eu consigo entender o discipulado como definir discipulado. Eu defino ele como aprender. O aluno, o estudante, o aprendiz. A pessoa que às vezes se senta para ouvir alguém. Mas para nós, os cristãos, o discipulado é muito mais do que você apenas aprender a parar e ouvir alguém. É parar para ouvir sobre Deus, sobre Jesus. E o mais interessante é você aderir a isso. Você se tornar adepto e aceitar isso. Porque eu poderia estar falando para uma pessoa, às vezes, que não é cristão, e ela poderia falar, não, isso não serve para mim. Mas aqueles que são encontrados pela palavra de Deus, aqueles que são tocados pelo Senhor Jesus, esses recebem essa palavra e se tornam seus discípulos. Como que Jesus lançaria uma palavra tão ousada àqueles homens simples, e daria uma missão tão importante de conquistar o mundo, levando a palavra da boa notícia, a boa nova. E eu me lembro do meu discipulado, irmãos, já um pouco mais de idade. Eu posso dizer algumas vezes que aconteceram discipulados na minha vida, fortes, né? Que eu me recordo, que na nossa casa, onde nós morávamos lá em Itacibá, nós frequentávamos a Igreja Batista de Itacibá, e na nossa casa sempre iam as pessoas lá, os irmãos, em janeiro, quando eram férias do pastor, e lá nós nos reuníamos em cultos lá, domésticos, entre jovens, adultos e crianças, nós falávamos da palavra de Deus. E era maravilhoso estar com aqueles irmãos. A minha esposa está aqui. Como que era tremendo, como era gostoso. Então eu entendo que discipulado, irmãos, tem esse gostinho, tem esse sabor de você se encontrar com uma pessoa, conhecer aquela pessoa e falar de Jesus com ela e para ela. Geralmente nós nos reunimos entre cristãos, mas sempre há aquela oportunidade de levar alguém que ainda não se rendeu aos pés da cruz. E todos nós... Aí, a minha diaconisa. Obrigado, amor. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, amém? Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, amém? Amém. Todos nós. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu não vejo Josué sem Moisés. Eu não vejo Timóteo sem Paulo. Eu não vejo o Eliseu sem Elias. Nós às vezes estamos tanto tempo na igreja e nós não estamos cuidando mesmo desse jardim de Cristo. Porque nós deveríamos realmente nos levantar e evangelizar mesmo, com ousadia, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Então Deus nos deu um espírito de ousadia. E quantas vezes essa semana você falou de Cristo para alguém? Quantas vezes você falou para alguém? Quantas pessoas hoje? Para quantas pessoas hoje você falou de Cristo? Como diz o pastor Igor, o futuro pastor Igor Prestes, precisamos pensar nisso. Não é assim? Precisamos pensar sobre isso. Nós temos que proclamar e declarar a nossa fé. Em outro momento da minha carreira, da minha trajetória, eu estava embarcado dentro de um navio e ali a gente fazia cultos ali naquele lugar. E nós estamos reunidos ali sempre
pessoas tão diferentes, que vocês não têm noção, muito diferentes, às vezes outros países. Eu vi um irmão aqui no domingo aqui falar sobre os indianos, e no nosso grupo tinha um indiano. E ele estava ali com sua Bíblia em inglês, e eu estava contrito de coração falando: Deus, como que você se comunica com um homem desse? A gente apontava na Bíblia dele o texto que nós iríamos ler. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Deus olhou para a nossa oração, Deus ele interveio naquele momento ali. Ele levou um pastor que falava inglês para aquele lugar. E aquele homem ali, ele foi se enchendo de Deus naquele lugar. Aquele homem foi se enchendo de Deus, foi recebendo a palavra de Deus. Sabe? Você acha que você tem que fazer muita coisa, mas não é assim. Na verdade, menos é mais no reino de Deus. Geralmente, quando menos nós falarmos, mais nós vamos alcançar. Não é assim? Não é o exemplo que arrasta? Eu vim aqui para falar para você essa noite que o discipulado ele pode começar na tua casa, hoje ainda. Às vezes nós achamos que discipulado é só na igreja. Como é que está o discipulado na sua casa, sua família, com os teus filhos, com os seus vizinhos? Eu tive uma experiência tremenda essa semana. Eu me encontrei com meus vizinhos no meu condomínio, e nós estávamos ali reunidos para comer juntos um caldo. E antes de comer, um vizinho lá, ele se levantou e falou assim: vamos orar para agradecer? Irmãos, geralmente nós nos reunimos e nós rimos e levamos aquilo ali como nada, como uma coisa simples, normal no dia a dia. Eu fiquei tão alegre com a iniciativa deles, de orar para agradecer pela refeição. Para mim aquilo ali foi um discipulado, para que nós começamos a crer que nós devemos em todo momento buscar ao Senhor. Em todo momento é momento de falar de Deus. Jesus para mim foi o maior exemplo de discipulador. Jesus, ele ensinou muito com a forma que ele atraía as pessoas, como que ele ensinava de forma que é tão surpreendente. Quando a gente pensa que ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele surpreende a gente. E a palavra de Deus o tempo todo, quando eu olho para a pessoa do Senhor Jesus, eu fico constrangido. Porque todas as vezes que Jesus entra em cena, algo tremendo acontece. E olha o que Jesus disse, que coisas maiores nós faríamos. Ele disse: coisas maiores vocês vão fazer. Ele está falando para Igor: coisas maiores do que eu você vai fazer. Disse para Keide, disse para Cláudia, disse para todos aqui, que nós podemos fazer coisas maiores. E nós temos que crer nesse Jesus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler um texto. O texto ele está em Lucas, no Evangelho de Lucas. O capítulo é 14. Lucas capítulo 14, o versículo é 26. Amém? Todos comigo aí? Lucas 14, versículo 26. Ele diz assim: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos,
irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra um outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, se enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Até aí. E eu orei a Deus. Esses dias o pastor me convidou para estar aqui com os irmãos. E vários textos vieram à minha cabeça. E vários textos apareceram enquanto eu pensava sobre o que falar sobre discipulado. E o que Deus preparou para essa noite foi que uma frase ressoou no meu ouvido. E eu compartilhei até ela com o Igor. Essa frase diz o seguinte: não pode ser meu discípulo. Você pode repetir comigo? Não pode ser meu discípulo. Vamos dizer mais uma vez? Não pode ser meu discípulo. Em 3 situações Jesus diz que nós não poderíamos ser seus discípulos. E aí você entra assim em parafuso, porque você diz assim: é um reino abrangente, amém, irmãos? É um reino que agrega, é um reino que traz para perto. Mas a palavra de Deus é sábia e ela ensina. E isso é um alerta para nós começarmos já uma série a respeito de discipulado. É um alerta. O sinal amarelo está aí ligado. Quando que nós não podemos ser discípulos de Cristo? Esse capítulo 14, quando a gente olha para o versículo 25 do capítulo 14, diz assim que uma multidão acompanhava ele. E ele, voltando-se na direção dela, ele disse... E aí ele começa a falar com a multidão. A multidão, irmãos, geralmente está atrás do Senhor Jesus. Mas nem sempre ela está no intuito de receber a palavra de salvação. Geralmente a multidão está atrás de Cristo, atrás de pão, atrás das bênçãos, das benfeitorias que o Senhor Jesus tem a proporcionar. E Ele tem mesmo a proporcionar a todos nós, todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz que as bênçãos nos seguirão. E o povo seguia atrás das bênçãos. Então Jesus, ele olha para a multidão. E ele sinaliza a multidão dizendo assim: se alguém vier a mim. E esse é o primeiro ponto que eu queria salientar. E se você sair daqui essa noite, já com isso na cabeça, eu me dou por satisfeito. Ele diz o seguinte: se alguém vier a mim, se alguém procurar o Senhor, se alguém vir à presença dEle, amando mais a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs,
e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Mas, Leandro, pai e mãe é sagrado. Então eu tenho que amar mais a Jesus do que o meu pai e a minha mãe que me deu a luz, o meu pai que tudo que eu sei eu aprendi com ele. Se você quiser ser discípulo de Jesus, mulher e filhos, nossa, meus filhos, essa mulher que eu amo tanto, meus filhos lindos, né? Obedientes, bons filhos, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e até a minha própria vida, eu não posso abandonar minha vida, não é? Jesus, como que eu vou abandonar minha vida? Eu prefiro a minha vida do que Jesus. Não pode ser meu discípulo. Mas eu fico pensando o que Jesus queria dizer com isso, né? Às vezes as pessoas, num dado momento, o povo procurou Jesus e enquanto ele falava, eles falaram assim: Jesus, sua mãe, seus irmãos estão ali fora, querendo falar com o Senhor. E ele perguntou assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês se recordam do texto, né? Todo aquele que faz, né, a minha vontade, a vontade de Deus, esse é meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E eu fico pensando a respeito disso aqui. Se alguém vier a mim e amar mais a pai, mãe, filho, eu fico imaginando o seguinte: eu colocaria de uma outra forma, eu colocaria o seguinte: se alguém quiser vir a mim e se preferir o seu carro, esse não pode ser meu discípulo. Se esse preferir riquezas, e você se recorda bem do texto do jovem rico, quando ele procura Jesus e ele fala o seguinte, ele fala que ele tem observado toda a lei, e em tudo ele era perfeito. Mas Jesus, ele sonda e conhece o coração de cada um. E meu irmão, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E Jesus tocou bem na ferida e falou o seguinte: vai então, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. E o que aquele homem fez? Foi lá e vendeu tudo e seguiu a Jesus. É isso que ele fez? Não. Ele preferiu o que, irmãos? O que foi que ele preferiu? As riquezas. Então esse homem, ele pode se enquadrar que ele não pode ser o discípulo de Cristo, porque aqui é uma decisão para você tomar: esposa, filhos, mãe, pai, carro, riquezas, trabalho. O meu trabalho me impede. No meu trabalho eu não posso falar de Jesus, senão eles me mandam embora. Não é assim que é? Não, aqui a gente não pode evangelizar não, porque senão eles mandam embora. Verdade ou mentira, irmãos? E aí o Senhor Jesus, ele vem dizendo o seguinte. Aí você fala: nossa, como é duro. Então não posso ficar rico? É na riqueza que está o seu coração? Irmãos, a traça ela corrói, a ferrugem. Riquezas são passageiras, mas em Jesus há coisas eternas. E o nosso discipulado é exatamente sobre isso, sobre as coisas eternas, sobre viver para sempre. Quanto tempo você não tem um sonho? Não pensa nas coisas eternas, não pensa no céu, não pensa em Deus, não pensa nas moradas celestiais. Quanto tempo você não eleva o seu pensamento para as mansões celestiais? Quanto tempo você não desprende desse luxo? O melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, a melhor carteira, o melhor celular. Não é assim que nós somos, irmãos? Não é o iPhone 12 agora? Eu tenho um iPhone 11, mas eu quero é o 12 agora.
Isso é muito triste, porque nós vamos deixando as coisas de Deus, nós vamos abandonando as coisas de Deus e vamos nos apropriando das coisas do mundo. E nós falamos, as coisas do mundo não, mas nós estamos pegando com a televisão de 55 polegadas, Full HD. Se não for Full HD, se não for, nem sei qual é a última tecnologia agora, 4K, e o telefone tem que ser 5G, 8K. Se não for 8K, eu nem assisto futebol mais. E nós vamos nos agarrando a isso. Isso é um lodo. E vai nos prendendo, e vai nos prendendo. E ele continua dizendo no versículo 27. Ele diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E a cruz é pesada, e a cruz naquela época era sinônimo de morte. Os piores eram pregados na cruz. Terrível morte de cruz. E quem é que queria ir para a cruz? Mas eu digo para você essa noite: crucifica esse mundo na sua vida, crucifica esses desejos na sua vida, vem viver uma vida nova em Cristo, vem ser discípulo do Senhor Jesus. Crucifica, mortifica a sua carne na cruz. A cruz, toma a sua cruz, prega o mundo nessa cruz, morte esse mundo, morte essas coisas mundanas, aquilo que te afasta de Deus, prega na cruz e vem seguir ao Senhor Jesus. Que aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não é o meu discípulo, não pode ser o meu discípulo. E aí ele vai falar do preço que tem você seguir a Ele. E o planejamento, às vezes nós falamos aqui, vem seguir o Senhor. E há um custo nisso de verdade. E nós temos que realmente dizer, se você quer abandonar essas coisas, se você quer tomar uma decisão verdadeira, genuína por Cristo, há um preço a se pagar de verdade. E aqui ele diz, o homem vai construir uma torre. E ele deveria sentar para calcular se no final ele vai conseguir terminar ela. Porque se chegar na metade e ele terminar os recursos, eles vão olhar para ele e falar, nossa, que tolo. Como que ele chega, começa a construir e não pensou antes nos recursos? A nossa vida cristã, nossa caminhada também tem que ser dessa forma. Há um custo para você seguir o Senhor Jesus. Não adianta só confessar o Senhor com os lábios, só falar, é isso aí, vamos lá, uhul. Há um custo e ele é sério isso. Nós que levamos às vezes nossa vida desleixados. Em Apocalipse ele diz mesmo que nós estamos às vezes em trapos. A nossa vida espiritual está em trapos. E ele fala assim, vem aqui se vestir com o que eu vou dar para vocês. Com vestes espirituais. Com vestes verdadeiras. Que às vezes nossa vida está em frangalhos. Nossas vidas às vezes espiritual está quebrada. E ele diz assim, mais, qual o rei que não vai sentar primeiro para calcular se o exército dele é capaz de enfrentar um exército dobro de vezes maior? Mas se ele para e pensa, ele diz, eu não posso ir à guerra. Mas antes do inimigo chegar, ele já manda o enviado dele, dizendo, paz, queremos paz. Há consequências desastrosas se nós formos para a guerra despreparados. Há uma guerra travada hoje aqui. Existe uma guerra travada pela nossa alma, pela nossa salvação. E não se engane. Há uma guerra travada. E no versículo
33, ele vai dar a última informação a respeito. Ele diz assim: assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus, ele é muito radical nessas horas, para te ensinar uma coisa: é tudo ou nada. É tudo ou nada. Com o Senhor é assim, porque para Ele também foi assim. Entenda, Jesus, Ele se fez um sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Ele entregou tudo por você. Ele não entregou a metade do corpo dele, Ele não entregou a metade do sangue dele. Ah, eu vou fazer uma transfusão de sangue aqui, desce a metade do sangue na cruz. Foi assim que Ele fez. Ele desceu, derramou a metade do sangue dele. Ele falou: prega só essa mão aqui, ó. Desce um cravo só nessa mão. Desce um cravo só nos pés. Não, irmãos, foi tudo. Ele não usurpou ser Deus. Ele se esvaziou completamente e assumiu uma forma de humano frágil. O que me encanta, o que me chama para esse evangelho, não é um evangelho de facilidades, não. É um evangelho de verdade, robusto. Um evangelho onde você não vem para ganhar. Um evangelho que você vem para perder. E é perdendo que você ganha. Um evangelho de verdade. Verdadeiro, puro. Nós todo dia somos atraídos para a manjedoura. Todos os dias somos atraídos à manjedoura. Há um Senhor que entregou o seu melhor, tudo por amor a nós. E muitas vezes, quando nós não éramos dignos ainda de receber, Ele entregou tudo e deu a você o melhor, que é uma salvação, é uma vida eterna, para morar para sempre com Ele. Meu irmão, nós temos que parar e pensar sobre isso, que essa vida é muito passageira, muito rápida. Muito rápida. Nossa vida é um sopro, um piscar de olhos. E para onde nós estamos caminhando? Eu quero te convidar, você, entrega tudo a Ele, entrega tudo. Se desfaça, se desprenda. Aonde é que está o teu coração, meu irmão? O discipulado com Jesus é assim. O discipulado na presença de Deus é assim. Mas você pode não estar querendo. Às vezes você pode dizer não. O homem disse assim: Senhor, espera que eu enterre lá meu pai, e depois eu volto e te sigo. Às vezes o pai dele não estava nem morto. Às vezes pode ser que o pai dele demoraria ainda aí 30, 40 anos. Será que você não está nessa situação hoje? Você não vai esperar primeiro enterrar o teu pai aí? Esperar, pede para o Senhor esperar 30, 40 anos, aí você vai aceitar Ele de verdade. Deixa eu aproveitar primeiro, eu ganhei uma bolada agora. Deixa eu aproveitar primeiro, meu carro é novinho. Deixa eu aproveitar meu emprego, deixa eu aproveitar minha família, depois eu sigo o Senhor. Louco! E se hoje ainda te pedirem sua alma? E se hoje ainda te pedirem sua alma? Você já pensou sobre isso? Que hoje você está aqui agora, nesse momento, e de repente amanhã você não vai assistir mais televisão? Você não vai andar mais de carro? E é assim, irmãos. Eu gostaria só de fazer um paralelo também nesse texto, rápido, e eu já vou encerrar. O Senhor, Ele diz: não pode ser meu discípulo. E existe a passagem que diz, Ele diz para os seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. O Senhor, Ele nos chama de amigos, correto? Eu gostaria de fazer um paralelo só para dizer para você que não pode ser meu amigo se você não obedece a Ele, se você não prefere a Ele, se você não abandona tudo por Ele. Nós não podemos ser amigos dele.
Você não pode caminhar com Ele. Porque Ele te chama você para ser amigo dEle íntimo. Caminhar com Ele. E Ele quer te revelar o Pai, o melhor. Quer te revelar tudo. Porque um amigo é assim. Um amigo conta tudo para o outro. Jesus, Ele quer te contar tudo sobre o Pai. Mas você não pode ser o amigo dEle se você não deixar as coisas desse mundo por Ele. Essa noite é uma noite de mudança, através de discipulado e relacionamento. Por que Deus ele traz um texto desse? Porque Ele quer se relacionar com você. Jesus ele quer ser o seu melhor amigo. Quer que você caminhe com Ele. Ele já não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo. Isso tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ter um motivo, um sentido, uma razão. E a razão é Ele se entregou por nós, verteu todo o seu sangue naquela cruz e nos deu vida e vida eterna. Recebe o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Porque, de fato, eu conhecia Ele da mesma forma que foi falado no texto de Isaías. Ouvia falar dEle e conhecia Ele através de ouvir falar dEle. Mas não conhecia Ele como o Senhor da minha vida. Até que um dia eu tive uma oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E eu vou te falar, eu nunca mais quero largar esse Deus, esse Senhor. Eu não quero largar mais dEle, porque é o melhor. É o melhor para a minha vida, eu sei que também é o melhor para a sua vida. Então, se você vai embora essa noite, vá com Ele, segura agora na mão dEle, quando você estiver indo para sua casa. Se você ama Jesus, divulgue Ele para outras pessoas também, fale dEle, fale do amor dEle. Você tem a oportunidade de levar uma pessoa para morar com a gente, lá no céu. Tirar esse peso de condenação de alguém essa noite ainda. Nós podemos estar alcançando vidas, almas preciosas para o Senhor. Eu glorifico a Deus porque Ele olhou para nós com misericórdia. E por que eu sou assim? Porque a palavra de Deus ela diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quem é mais perdoado é mais grato. Então eu acho que eu sou um dos mais gratos do reino de Deus, porque eu sei que Ele me perdoou muito. Então eu sou muito agradecido a Deus. E se você também se coloca nessa mesma situação, de uma pessoa que um dia foi encontrada pelos olhos de Deus, você pode glorificar a Ele, ser um discípulo dEle e cumprir o ID de Jesus. Ide pelo mundo. Nós temos que conquistar esse mundo todo. Ainda há muitos lugares para serem encontrados. Encontre alguém, fale para ele de Jesus. E leve essa pessoa para morar com a gente no céu.